Desde a primeira temporada de The Last of Us, a série da HBO baseada no famoso jogo de zumbis da PlayStation, ela vem sofrendo com muitas críticas, tanto pela escolha dos atores, as mudanças na história do jogo original e a questão das pautas políticas e identitárias, que, já adianto, sim, existem no jogo, mas de forma sutil, bem escrita e coerente com a história, enquanto na série tem sido uma sequência de pausa pra gente poder soltar uma frase que vai viralizar no Twitter ou no TikTok, também conhecido como o famoso momento de mas nada se compara ao grandioso quarto episódio da segunda temporada. E aqui eu já deixo claro que esse vídeo será pesado em ironia e sarcasmo, porque de grande esse episódio só teve a vergonha alheia e a cena mais polêmica da série até agora. Quando a Ellie, ao descobrir que a Dina, sua namoradinha, está grávida, solta a inesquecível frase: "Eu vou ser pai." É o quê? Mas apesar de todas as críticas à série, que até eu mesmo fiz, principalmente nas lives que nós estamos fazendo toda segunda-feira jogando The Last of Us Part 2 e comentando o episódio do dia anterior. Ali. Pera, isso aqui é muito melhor que a série. Eu entendi o que tá acontecendo. Mas agora, olhando em retrospecto, eu acho que a cena foi sim muito boa. Genial, quiçá. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? E eu tenho 3 argumentos que provam que eu estou certo e eu vou contar eles pra vocês depois da vinheta. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Sem mais enrolação, eu vou direto pro primeiro motivo do porquê eu acho que a cena foi sim muito boa. Mas é importante eu deixar claro antes que eu não pretendo comparar com o jogo. Pelo menos não nesse momento. Esse vídeo aqui, por enquanto, é só uma prévia do que será o review sobre essa série quando chegar no fim da temporada, beleza? Bom, o primeiro motivo pra essa cena ter sido genial é que eu achava que a série era de esquerda, já que ela não deixava nenhum episódiozinho sequer sem uma frase que defendesse alguma pauta homoafetiva, feminista, comunista, etc. Mas essa cena, na verdade, mostra que era tudo um plano pra desmascarar o feminismo. Será? A Ellie passou esses 4 episódios até então lembrando o espectador, que na cabeça dos roteiristas nós não temos nem 2 neurônios sequer, de que ela é mulher com discursos do tipo: eu não preciso de homem, eu posso me virar sozinha, por que eu não posso fazer? Porque eu sou mulher? Se você quiser, os homens resolvem. Vai dizer que se fosse você e o Joe não teriam entrado? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque é diferente. Como? Neste momento, Céu sentiu o verdadeiro terror. Entre outras frases de independência e empoderamento que nunca é mostrado, só é falado. Que merda, mandaram vocês atrás da gente. E que bom que viemos. A gente tava indo muito bem até... Até o quê? Lapada seca. Até não tá mais. Aliás, parabéns pra Ellie da série, porque se ela não tivesse a imunidade do Boninho, ela não durava nenhum episódio. Todo e qualquer personagem tá sempre livrando da cara dela de morrer pra zumbis ou pra humanos. Não, mas ela dá conta. Afinal, não há nada que uma mulher não possa fazer, inclusive ser pai. Isso mesmo, eu nem precisaria dizer mais nada. O próprio roteiro entregou uma resposta contra o feminismo que foi defendida em todos os 4 episódios até então. O roteiro assume que o ideal para a criação de uma criança são ambos os pais, um pai e uma mãe. A presença da figura masculina é tão importante que até mesmo ela, que ficou falando da série inteira que não precisava de homem nenhum, reconheceu que ela vai precisar fazer esse papel. Como ela vai fazer isso, eu não sei. Eu acho que na verdade nem ela sabe. A série, em menos de 5 minutos, conseguiu se contradizer em toda a argumentação de empoderamento que ela veio estabelecendo durante a temporada. Bella and I were talking about that episode, and I was like, okay, this just popped into my head. I don't know why, it just felt right. It's not an expression of even gender as much as just state of mind. Bella said, oh, no, I have to. Sometimes to have somebody say, oh, I don't mind doing that, you're looking for them to say, oh, no, I must. Yes, please let me do that. The joy that just burbles out of Bella when they say, I'm gonna be a dad, it's wonderful. Os roteiristas não conseguiram manter a coerência desse discurso moderno de família nem por uma temporada inteira, porque na hora que a fantasia acaba e você precisa lidar com dilemas reais, como a gravidez, ela revela que a ideia de paternidade continua sendo essencial. O segundo momento, que só torna a cena cada vez mais genial, é que ao mesmo tempo que ela conseguiu ofender toda a classe feminista que estava aplaudindo a série até agora, conseguiu também desagradar a própria comunidade LGBT. Ué, Gabriel, como assim? Não, aí você tá viajando, a série tem literalmente um casal lésbico protagonista. Será que eu tô maluco? A Ellie é sim lésbica no jogo. Ela também namora a Dina na obra original, mas na série
isso não é suficiente. Eles precisam falar sobre isso sempre que podem. Porque como eu falei, os espectadores, eu e você aqui, só temos 2 neurônios. A gente não ia ter a capacidade de perceber isso se eles não falassem. Então tem que expressamente falar isso praticamente em todo episódio. Tem que ter a cena de um homofóbico e religioso, como sempre, chamando elas de sapatão, e desse mesmo homofóbico arrependido defendendo elas na reunião de condomínio de Jackson. Elas precisam ver uma bandeira de orgulho LGBT e fazer piadinha, tudo isso. E como a série ofendeu a comunidade LGBT então? Bom, deixa eu ler aqui alguns comentários do post oficial da série no Twitter sobre essa cena. Extremamente homofóbico e normaliza a dinâmica anti-lésbica nos relacionamentos. É normal ter 2 mães e lésbicas não são homens de dieta. Ela não é lésbica? Ela não é uma menina? Tecnicamente isso não faz sentido. Haverá 2 mães, não há pai em um casal de lésbicas. Quem foi o roteirista desse episódio? Isso é tão cringe. 2 mães? Ok. Uma mãe e um pai? Não. Por que o progresso moderno é tão profundamente lesbofóbico? Que vergonha. Boa lesbofobia. Lésbicas não são homens. Isso foi muito desrespeitoso com as lésbicas. Meu Deus, vocês devem ser homofóbicos em série. Até tinham um ou outro aqui, mas acho que já deu pra entender, né? Bom, eu também perguntei pra algumas amigas minhas lésbicas pra ver se eu não tava ficando maluco sobre o que elas acharam dessa fala na série e somente 3 me responderam. Eu não vou dar nomes a pedido de algumas delas, mas vocês também já vão entender o porquê disso. Oi fulana, tudo bom? Eu queria te fazer uma perguntinha que talvez seja um pouco chata. O que você achou daquela cena do eu vou ser pai? Ah, aí é melhor nem comentar. Oxe, por quê? KKKK. Eu falei esses dias aqui na agência e quase fui apedrejada. Essa amiga aqui trabalha com uma agência de publicidade, né? Eu penso num dia adotar uma menina e nem eu nem a vamos ser o pai dela. A gente vai ser mãe, Eu fiquei pensando justamente nisso, ainda mais que ela fica a série inteira falando que não precisa de homem e do nada ela quer ser um, e eu não acho que a série queira mudar ela de lésbica pra trans. Acho que foi só um descuido mesmo dos roteiristas. Sim! Ah, cara, essa série tá uma bosta. Eu não assisti mais depois desse. Bom, eu vou mostrar só mais um aqui, e esse, na verdade, é um áudio. E eu não vou falar quem foi, e também vou alterar a voz aqui pra que a pessoa não seja identificada, né? Vamos lá. Então, eu acho que o pai não entraria na equação de forma alguma, porque não tem homem, né? Isso é 2 mães, é a mãe e a mamãe, a mãezinha, a maninha, mas todos eles falando do jeito feminino, né? Assim como o pai, é 2 pais, é o paizinho, papai, o papa. Tem algumas influenciadoras, uma, né, na verdade. A mulher tinha uma filha, teve o primeiro casamento, teve uma filha, não sei, e acabou se descobrindo LGBT. Ela chama a namorada de sapaitão. Tipo assim, é raro. São 2 mães e ponto final. Nada disso de mãe, pai, paizinho, algo do tipo. Assim como eu brinco, é a madrasta do meu cachorro e não o padrasto do meu cachorro, entendeu? Pois é, cara. Bom, eu acho que já deu pra entender, né? Nessa sede insaciável de lacrar, por falta de palavra melhor, a série conseguiu ter um efeito colateral que não foi planejado. As lésbicas lutam para que os termos corretos sejam usados para elas, como comãe, mãe não gestante, casal de mães, entre outros. E a série, segundo elas mesmas, segundo a comunidade LGBT, fez um desserviço. Mas quem critica isso é taxado de homofóbico, mesmo que algumas façam parte desse grupo. Por isso que tão poucas mulheres lésbicas se pronunciaram com relação a esse episódio. E antes de eu te contar o terceiro e último argumento do porquê esse texto do roteiro foi simplesmente genial, já se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em cada vez mais pessoas. Essa é a forma de você fazer com que a mensagem desse vídeo, se você julgar ela importante, ganhe mais relevância aqui no YouTube. Voltando pro terceiro argumento, a Dina está grávida. E seguindo o raciocínio dos episódios anteriores, desse discurso progressista e empoderado da série até agora, o meu medo real era de que, ao ser revelado uma gravidez indesejada num cenário pós-apocalíptico zumbi, era de que a decisão das duas fosse o aborto. Eu nem sei se essa palavra dá problema ao falar ela aqui no YouTube, então eu vou bipar ela. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, mas aí seria muito diferente do jogo, isso não aconteceria. Será? Ah, porque a série tá se importando muito em ser fiel ao jogo até agora, né? O porquê eu pensei nisso é meio óbvio, né? As mesmas ideologias que eram expressas no roteiro até então são as mesmas que geram o tipo de narrativa que defende coisas como meu corpo, minhas regras, gravidez é um fardo. Fardo eu fui generoso agora, né? Elas dizem que gravidez acaba com a vida da mulher, fisicamente, emocionalmente, gerando dependência, profissionalmente, acabando com carreiras, entre várias outras coisas. Eu tô pegando leve nas citações aqui. Só que o mais comum é que se a mãe não tem estrutura
estrutura, aí é que elas dizem que é melhor tá mesmo. E agora eu não vou ser irônico, tá? Que bom que a série não foi por esse caminho, porque, honestamente, só faltava isso pra eles preencherem o bingo da cartilha identitária que eles vinham pregando na série em cada um dos episódios. E eu sei que é ficção, tá? Porque na hora de avaliar as implicações morais de uma obra, esse argumento é usado pra fazer com que a pessoa que tá falando isso pareça maluca, como se estivesse caçando pelo em ovo em algo que não é a realidade, é só uma série. Até a hora dessa obra começar a defender as pautas que lhes convém. Aí é socialmente importante. E, de novo, eu fiquei feliz com a cena, porque isso passa sim uma mensagem. É melhor que duas garotas, ainda que despreparadas, completamente perdidas e sem propósito claro, graças ao roteiro medíocre que esquece que elas estão numa jornada de vingança, mas isso é outro assunto. Elas estão no pior cenário para se criar uma criança, com escassez de recursos, exceto em Jackson, né? Porque pelo menos na ficção o comunismo funciona. Tendo que fugir de seitas religiosas extremamente violentas, de milícias impondo a vontade através da força, de monstros que só vão parar quando eles enfim conseguirem arrancar a sua carne com os dentes. Ainda com isso tudo, é melhor elas terem esse filho. E digo mais, de estarem felizes por isso, porque esse é o último resquício de humanidade. Porque até na vida real isso se perdeu. Só a falta de condição financeira já é motivo suficiente para alguém se tornar assassino de crianças hoje em dia. Com o apoio do governo, inclusive. Mas eu sei que muita gente ainda não tá preparada para essa conversa. E provavelmente vão ser os que vão me apedrejar nos comentários. Mas quem sabe a gente não volta a falar sobre isso com mais profundidade em um outro vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Porque apesar dos momentos sarcásticos, eu honestamente achei bom que teve essa cena. Apesar de sim, ser mal escrita, diferente do jogo e atrelada a todo tipo de ideologia que eu sou veementemente contra. Porque se ainda não estava claro que a mídia tem feito de tudo para enfiar goela abaixo esse tipo de pauta, essa cena esfregou o óbvio na cara de todo mundo. E que, graças a Deus, desagradou justamente quem ela queria agradar. E se até agora você ainda não se inscreveu, vem fazer parte dessa comunidade que não tem medo do julgamento que podem sofrer por falar verdades dolorosas. E deixe o seu like porque isso ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Toda segunda-feira nós estamos tendo lives especiais jogando The Last of Us Part 2 e, é claro, também comentando o último episódio da série que lançou no dia anterior. E você é o meu convidado especial para colar na live e trocar essa ideia com a gente. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas, e aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos. São sobre outras 2 séries que se renderam a esse tipo de pauta, mas que não são necessariamente ruins por causa disso, e sim por causa de um roteiro sofrível. Mas na verdade, talvez colocar essas pautas é que tenham prejudicado o roteiro, já que a mensagem tem vindo em primeiro lugar em detrimento de um bom roteiro. Bom, eu te espero no próximo vídeo, se você não se ofendeu com o que eu disse nesse, e falou!